do Senhor acima de tudo. Aproveite cada minuto que Ele tem dado para você. A vida é um sopro, é uma nuvem, ela passa muito rapidamente e hoje é um dia único. Por isso que você faça isso com todo o louvor, com toda a adoração. Nós vamos cantar um hino que você escolhe, para a gente adorar o Senhor juntos. Peça a Deus que purifique a sua vida, todo o seu ser nesta manhã. Peça a Ele que te dê um novo coração, um coração transformado, regenerado, um coração cheio de graça, de compaixão, um coração que seja parecido com o coração de Cristo. Senhor, há sentimentos em nós, atitudes em nós que às vezes nos afastam de Ti, que às vezes nos transformam em pessoas que a gente não gostaria de ser, em homens e mulheres que não se parecem com Cristo. E a gente
Gostaria muito de ser alguém diferente, alguém mais renovado, alguém mais justo, piedoso, generoso, alguém mais amoroso. Por isso pedimos a Ti um novo coração, um coração transformado pelo Teu poder, pelo Teu Santo Espírito. Nos transforme, nos purifique, faça-nos de nós pessoas melhores em todos os aspectos. Em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, eu quero convidar você a ler comigo o Salmo 121 em uma leitura alternada, para que a gente, assim, sinta a presença de Deus e veja o quanto Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, o quanto Ele cuida daqueles que olham para Ele. Então eu lerei o primeiro versículo e assim a gente vai alternando até a parte final. E o último verso a gente lê junto. Pode ser assim? O texto diz assim: olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O Senhor guardará você, Ele está sempre ao seu lado, para protegê-lo. O sol não guardará nem a lua. O Senhor guardará você de todo perigo, Ele protegerá a sua vida. Todos juntos. Ele guardará quando você for e quando voltar, agora e para sempre. Amém. Ele, o protetor de Israel, o protetor de cada um de nós da Primeira Igreja de Campinas, guardará as nossas vidas em todo momento ou a todo momento, porque Ele é bom. Ele é o melhor Pai que existe. Por mais que o nosso Pai não tenha sido, por mais que eu mesmo não
quero convidar você a se assentar e descansar um pouco as pernas e dizer o seguinte: talvez a semana tenha sido tensa, talvez ela tenha sido cansativa, talvez não tenha sido a semana que você esperava que fosse, que você planejou que fosse. Talvez as cobranças aumentaram, as dúvidas, as preocupações. Talvez até algum sonho que você esperava realizar não tenha se concretizado. Mas como diz essa canção, esse hino, o nosso Deus nos cuida, porque Ele é o Deus protetor, é o Deus que se preocupa com seus filhos, em todo e qualquer momento. Por isso agora a gente vai orar e se colocar na presença do Pai, em uma oração de súplica, de intercessão, pela nossa vida, pela vida daqueles que nos pertencem, daqueles que fazem parte da nossa história, daqueles que Deus nos deu, amigos, parentes, vizinhos, os nossos colegas de trabalho, as pessoas que velam por nós. Hoje também o coral da igreja e o pastor Cássio estão na Presbiteriana do Brasil, na Igreja Presbiteriana Central, estão louvando a Deus lá com outros irmãos, e nós devemos orar por eles. Por isso, quero convidar você a se colocar de joelhos, se assim você desejar, a ficar sentado, se assim você quiser, ou a se colocar de pé, em uma oração de súplica, de intercessão, por todos os seus sonhos, desejos, as suas necessidades. Nós vamos orar, pedindo a Deus que cuide de cada um de nós nesta manhã. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus, o Teu amado Filho, o nosso Senhor e Salvador, no nome dEle nós nos colocamos diante do Senhor nesta manhã, suplicando a Ti, buscando a Tua presença, a Tua face, para que o Senhor assim tenha misericórdia de cada um de nós, que o Senhor assim tenha piedade, compaixão de cada um dos Teus filhos e filhas que estão aqui presencialmente, dos que estão em outros lugares ou em seus lares, nos seus trabalhos, dos que nos acompanham agora pela internet. Pai, suplicamos a Ti por cada sonho que eles têm em seus corações, por cada necessidade que eles têm em seus corações, por cada súplica, cada angústia, cada dor que os meus irmãos e irmãs possam estar vivenciando nesta manhã, que o Senhor tenha compaixão e tenha misericórdia. Pai, nós não temos outro Deus além de Ti, nós não vamos adorar outro Deus além de Ti, nós não queremos entregar o nosso coração a outro Deus além de Ti, e é por isso que nós nos aproximamos de Ti, Senhor, é por isso que nós nos entregamos a Ti, entregamos a nossa vida, a vida dos nossos familiares, a vida dos nossos amigos, o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro, nós entregamos nas Tuas mãos. Cientes de que o Senhor está cuidando de cada momento, cientes de que o Senhor está nos protegendo, está nos guiando pelo caminho que o Senhor mesmo tem preparado para nós. Pai, no nome de Jesus, estenda as Tuas mãos de graça, de poder e compaixão sobre aqueles que mais sofrem, sobre os que estão enfrentando problemas na sua saúde física, na sua saúde emocional, espiritual. Pai, no nome de Cristo, estenda as Tuas mãos e abra portas de emprego para que os meus irmãos e irmãs tenham o sustento na sua mesa, para que não falte, ó Pai, as condições mínimas para que eles vivam, ó Deus, com dignidade. Sustente, abençoe, proteja a vida de cada um de nós. Pai, alimenta
alimente cada um que está, Senhor, talvez emocionalmente abalado, talvez com a sua espiritualidade secando, diminuindo. Que o Senhor aumente a fé, aumente a esperança e traga, Senhor, uma esperança divina ao nosso coração. Fortaleça, Senhor, o nosso caminhar, as nossas pernas, para que a gente caminhe uma milha a mais e assim permaneça nos caminhos do Senhor. Muito obrigado pelo fato do Senhor ter nos trazido até aqui nesta manhã, pelo fato do Senhor ter sustentado a nossa vida, por todas as bênçãos derramadas e até mesmo pelas dificuldades que passamos, porque nelas nós crescemos, nós aprendemos, nós amadurecemos na nossa caminhada como discípulos e discípulas do Senhor Jesus. Abençoe e guarde a vida do teu povo nesta manhã, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar mais um hino, e você pode permanecer sentado ou ficar de pé, porque esse levanta e senta, né? Às vezes atrapalha um pouco, mas fique à vontade. Obrigado, Mauro, Tadeu, que Deus abençoe a vida de vocês em todos os aspectos. Nós vamos nesta manhã também ser abençoados pelo Senhor com a palavra que Ele colocou no coração do pastor Guerra. Na verdade o nome dele é Manuel Guerra da Paz. Eu sempre confundo se ele é da paz ou ele é da guerra, mas ele não é, ele é da dança. Vocês vêem de vez em quando ele dançando aqui, né? Guerra, é uma alegria para a gente. Na verdade,
ele que é o pastor local, né? Eu cuido mais do Florencio. Mas hoje, como o Cássio não está, então, eu estou aqui na liturgia. Alegria, Deus abençoe. Amém. Ora por mim. Nós vamos orar por ele. Se você puder estender uma de suas mãos também, abençoando a vida do Guerra, será um prazer. Pai, no nome de Jesus, novamente a gente se coloca nas tuas mãos, no teu colo, pedindo a direção do Senhor sobre a vida do Guerra. Que o teu Espírito coloque em seus lábios aquilo que o Senhor deseja para nós. Amém. Que a tua mensagem, ó Pai, a mensagem do Senhor nesta manhã, chegue até o nosso coração e nos transforme. Amém. Que ela não fique somente aqui, dentro dessas quatro paredes. E que ela não fique somente no nosso coração, que ela seja expandida na nossa vida, que ela seja exalada através das nossas atitudes, Amém, dos nossos pensamentos, palavras e ações. Abençoe ricamente a vida do Guerra nesta manhã, para que assim o Senhor nos abençoe através dele, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Eu às vezes também fico meio em dúvida, viu, pastor Erivaldo? Se eu sou Guerra ou se eu sou Paz. Porque já falei para vocês aqui que o meu avô chamava-se Lino Nunes Guerra e a minha avó chamava-se Maria Madalena da Paz. Então, realmente eu fico assim meio em dúvida. Mas eu acho que eu sou mais da paz. A paz que Deus coloca no meu coração e sei que coloca também no seu. Nós cantamos este hino tão bonito hoje, né? Renova-me, renova-me. Você acredita que no culto Deus nos renova? Você acredita nisso? Amém. Você crê que você veio hoje aqui, você acordou, se cuidou, e o Espírito falou para você, vai lá no templo, vai lá para a igreja. Você acredita que foi o Espírito que falou isso para você? Amém. Porque o Espírito de Deus, ele nos cutuca, viu? Ele cutuca a gente. Às vezes a gente quer ficar lá em casa, deitado, ou então a gente quer fazer algum outro programa que não é tão necessário no domingo. Às vezes tem coisas necessárias, mas às vezes coisas não necessárias. O Espírito de Deus cutuca a gente. Vai lá, vai para a igreja, está na hora. É o Espírito, ele caminha conosco. Nessas coisas assim do dia a dia, o Espírito caminha conosco. E o Espírito fala conosco, na nossa mente, no nosso coração. É uma bênção, não é verdade? E eu vou fazer outra pergunta para você. Você acredita em milagres? Acredita em milagres? Que Deus faz milagres? Que o Espírito Santo faz milagres? Eu acredito, e amém, porque você também acredita. Quem é pai aqui? Levanta a mão, por favor, os pais. Pode abaixar. Você acredita que os teus filhos ou filhas são um milagre de Deus para você? Você acredita nisso? Amém. Essa semana, eu tive uma manifestação do milagre de Deus, mais uma vez acontecendo na minha vida, na vida da minha família. Porque a minha nora está grávida, será o meu terceiro neto. E o meu filho me mandou, eles vieram ao médico aqui em Campinas, eles moram em Indaiatuba, mas vieram ao médico aqui em Campinas, e o meu filho me mandou uma foto do meu terceiro netinho, já lá na barriga da Raquel. 10 semanas de vida, mas já dá para você ver a cabecinha.
Dá para ver já assim o corpinho. Ah, meus irmãos, queridos, é uma grande alegria, uma grande bênção. Quem é avô ou avó aqui sabe disso, ou quem é pai também, ou mãe. É um milagre de Deus, viu, acontecendo ali na barriga da Raquel, milagre de Deus. Né? Deus tem feito muitos milagres na minha vida. Esse é mais um dos milagres. Ele tem feito muitos milagres. Um deles, por exemplo, foi colocar a minha mulher, a Dalva, na minha vida. Foi um milagre de Deus. Não sei como é que ela pôde gostar de mim e dizer um sim. Né? É um milagre de Deus. Você é marido? Quais são os maridos que estão aqui hoje? Quem é casado? Levanta a mão mais uma vez. Oh, glória a Deus. Você acha que a sua mulher é um milagre de Deus na sua vida? É? Você crê nisso? Você acredita nisso? Levanta a tua mão para a tua mulher ver. Oh, glória a Deus. Que bom. Você está vendo aí, hein? E os maridos? E as mulheres? Agora as mulheres. Você que é mulher, você acredita que o teu marido é um milagre de Deus na tua vida? Você acredita? Levanta a mão. Tem alguém que está pegando na mão da mulher aqui, levantando. Glória a Deus, meus irmãos. O nosso Deus é bom. O Espírito Santo é bom. E Ele faz milagres assim. No dia a dia, viu? Às vezes a gente fica pensando num milagre assim, né? Extraordinário. Mas os milagres acontecem a cada momento e todos os dias. Glórias a Deus. Hoje eu quero falar para você de um milagre também, que está no livro de Atos. É um dos milagres, talvez o mais extraordinário milagre que Deus pode fazer na vida do ser humano. É o milagre da conversão. O milagre da conversão. Se você acredita em Jesus Cristo como Cordeiro de Deus, este foi o maior milagre que Deus fez na tua vida. Mudar a nossa mente, mudar o nosso coração. Porque o nosso coração, o coração humano, é um coração de pedra. É um coração revoltado contra Deus. Ou então é um coração indiferente a Deus, frio para com Deus. Agora, mudar o nosso coração, mudar o coração de pedra, ou às vezes o coração hostil a Deus, o coração indiferente para com Deus, é um milagre que Deus faz na nossa vida. O milagre da conversão. Mudar a mente, mudar o coração, mudar o jeito como nós encaramos Deus, mudar a maneira como nós olhamos para Deus. Jesus ensinou a gente a orar dizendo Pai, Pai nosso, né? Jesus sempre orava dizendo Pai, Abba. No aramaico, que era a língua que Jesus falava, Jesus dizia Abba, Abba. Abba quer dizer pai, paizinho. Né? E agora, mudar o nosso coração e ver que Deus é um pai que nós podemos abraçar, um Deus que nos abraça, um Deus que nós podemos chorar no ombro, um Deus que fala conosco com carinho, e nós podemos falar com Ele também com carinho, paizinho, fazer com que o nosso coração entenda isso, né? É um milagre que o Espírito Santo faz. Então hoje eu quero falar com você de um milagre da conversão de um homem numa estrada deserta. Por isso o título da mensagem que eu coloquei hoje, Milagre em uma estrada deserta. E o texto é o texto de Atos, capítulo 8, o versículo 26 em diante.
E eu queria convidar você, se você puder, mais uma vez se colocar em pé. Se não puder, pode ficar assentado mesmo, mas com atenção, vamos ouvir a leitura deste texto da palavra de Deus. Um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por esse caminho, isso que era deserto. Filipe se aprontou e foi. No caminho, ele viu um eunuco da Etiópia, que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então, o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanhe-a. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto, era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada, foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa, de quem é que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das Escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem, cheio de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem, anunciando o Evangelho por todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém. Você pode assentar-se. Uma estrada deserta. Este é o cenário. Uma estrada deserta. Era a estrada que ia de Jerusalém até a cidade de Gaza. No mapa ali, não sei se dá para você ver assim, mas você tem Jerusalém mais ao norte, mais acima, ali perto daquela linha amarela, e Gaza mais embaixo, ali à esquerda, perto daquela cor meio marrom que representa o mar Mediterrâneo. Então, Jerusalém, Gaza. Era uma estrada de aproximadamente uns 100 quilômetros, que ia de Jerusalém até Gaza. Depois passava pelo Egito e ia até a Etiópia. E conforme diz o texto aqui,
que nós lemos, pouca gente passava por aquele caminho. Então, este é o cenário, uma estrada deserta. Nosso Deus, o Deus a quem nós adoramos, Ele é um especialista em lugares desertos. Ele é um especialista em estradas desertas. Moisés estava lá no deserto de Sinai. E diz o livro de Êxodo que um certo dia, lá no capítulo 13 está esta história, um certo dia, Moisés, ele resolveu levar as ovelhas que ele pastoreava para o outro lado do Sinai. E ele foi até aquela montanha, também chamada Monte Sinai. E quando ele chega ali naquela montanha, Deus fala com ele. Deus aparece a Moisés. Você sabe que Moisés era um homem alquebrado. Moisés era um homem cuja vida, cujo destino tinha sido repentinamente mudado. Porque ele havia sido criado como um príncipe do Egito, educado pelos melhores professores do Egito, como filho da princesa do Egito. Provavelmente ele seria o próximo faraó. Mas repentinamente a sua vida mudou. Ele matou uma pessoa lá no Egito que estava batendo em um israelita, que era a sua raça, da sua nação, e ele fugiu para o deserto, para não ser morto. Ele fugiu. E ele passa 40 anos lá naquela região. Ele se casa, constitui família, mas nós podemos imaginar que Moisés vivia um grande drama interior. Quem já viu, quem já passou pela experiência de ver a sua vida assim transformada, lá do alto e cair lá para baixo, sabe o que estava no coração de Moisés. Mas Deus fala com ele lá, no deserto. E Deus transforma a vida de Moisés. Deus faz uma conversão na vida dele. E Moisés se transforma naquele homem excepcional, libertador do povo de Israel. Grande instrumento nas mãos de Deus. Conversão, mudança. Deus faz isso nas estradas desertas. Indo lá para o Novo Testamento, há uma outra história de conversão, de mudança, igualmente extraordinária e bastante conhecida, que é a conversão de Saulo, Saulo de Tarso. Ele também estava numa estrada, ele também estava indo num caminho, numa estrada para Damasco. Aí você pode me dizer, mas ele estava acompanhado. Não era uma estrada deserta, como Moisés que estava lá no deserto. Sim, mas se nós pensarmos bem, o coração de Saulo estava cheio, mas cheio de ódio. Estava cheio de raiva, mas estava deserto de amor. Saulo não amava as pessoas. Tanto é que diz o livro de Atos que ele entrava na casa dos cristãos e ele prendia pessoas e ele levava como prisioneiros e ele estava indo lá para Damasco para fazer isso. Maltratar pessoas, no caso cristãos. Então nós podemos dizer que internamente, naquela estrada
para Damasco, também viajava um homem que estava num caminho deserto, deserto interior, deserto de amor, deserto de aconchego. Mas Deus muda, Deus transforma Saulo em Paulo. E é o mesmo Paulo que depois vai escrever aquele magnífico capítulo 13 da carta aos Coríntios, quando ele fala do amor. Hino belíssimo. Tenho certeza que vocês já leram várias vezes. Deus muda, Deus transforma. Deus é um especialista em estradas desertas, em caminhos desertos. Então quero dizer para você hoje, meu querido, meu irmão, minha irmã, você que Deus trouxe aqui hoje, nas estradas desertas, Deus está conosco. Nos momentos de deserto, Deus está conosco. Nosso Deus é um Deus que caminha conosco pelas estradas do deserto. E ninguém está livre disso. E no deserto, Deus faz milagre. No deserto, Deus atua. Na estrada deserta, Deus muda e Deus age. Então, quando você estiver passando por uma estrada deserta também, figuradamente falando, lembre, Deus está com você. O Deus em que nós cremos é um Deus especialista nos caminhos desertos. E Ele vai agir na tua vida. E Ele vai fazer milagres na tua vida. Ele vai agir mesmo nos momentos desertos. E hoje Ele opera um milagre também, numa estrada deserta. Mas para fazer este milagre, o segredo, a chave, Deus precisava de uma pessoa para realizar o milagre que nós lemos aqui no texto de hoje. Deus precisava de alguém, e Deus vai chamar este alguém. Você leu comigo aqui no texto, você ouviu, que Deus vai chamar um homem chamado Filipe. E é o que nós vamos ver agora no segundo slide. Deus vai chamar um homem chamado Filipe. Filipe era um daqueles diáconos, 7 diáconos, que foram escolhidos lá na igreja de Jerusalém para cuidar das viúvas, na assistência das viúvas. Ele era um dos 7. Juntamente com Estevão e outros. Agora, pense comigo. Por que é que Deus chama Filipe? Diz aqui o texto assim, ó. Um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Filipe se aprontou e foi. Por que é que Deus chama Filipe? Podia chamar outra pessoa. O segredo, a chave, é porque Filipe era um homem de visão. Deus fez de Filipe um homem de visão. Se a gente ler um pouco antes, o que aconteceu lá na região de Samaria, quando Deus chama Filipe aqui, nesse texto, ele está em Samaria. E lá em Samaria, Deus usou Filipe para trazer um grande reavivamento naquela região da Samaria. Filipe saiu de Jerusalém, ele era diácono lá, ele saiu, foi para Samaria, e aqui diz o livro de Atos, ainda nesse capítulo 8, que
quando Filipe chegou lá, em Samaria, Deus o usou, todos o escutavam e viam os milagres que ele fazia. Os espíritos maus, gritando, saíam de muitas pessoas, e muitos coxos e paralíticos eram curados. Assim era Filipe, um diácono e um evangelista, e um homem de visão. Por quê? Porque Filipe sabia que aquilo que Deus havia feito lá em Samaria, mas Deus tinha mais para fazer. Deus queria fazer mais. E Deus sabia e Filipe sabia que Deus poderia utilizá-lo para fazer coisas ainda mais grandiosas. Então, Filipe tinha esta visão. Deus já me abençoou aqui, em Samaria. Aqui está havendo um avivamento grande. Aquele trabalho que Jesus começou quando ele evangelizou a mulher samaritana, estava tendo grande continuidade através de Filipe lá em Samaria. Mas Filipe era um homem de visão, e ele sabia que Deus tinha mais, e ele queria mais. E ele acho que dizia dentro dele, eu quero ver mais, e se o Espírito Santo está me chamando, eu vou. Então diz o texto aqui, que Filipe se aprontou e foi. Ele não ficou discutindo, porque ele sabia que o Espírito Santo tinha mais coisas para fazer através dele. Visão. Você sabe por que Eduardo Lane veio para Campinas e plantou esta igreja aqui, da qual nós fazemos parte? Visão. Foi porque o Espírito Santo tocou no coração dele lá nos Estados Unidos e o trouxe para cá. E ele tinha a visão de que aqui poderia ser plantada uma igreja bonita, como essa da qual nós fazemos parte. Visão. E então ele veio e plantou esta igreja aqui. Mas o que é que o texto fala para nós aqui? Que o Espírito Santo também pode usar cada um de nós para abençoarmos vidas, para levarmos uma boa palavra ao coração das pessoas. O Espírito Santo, ele quer fazer mais. Nossa igreja completou 152 anos. Mas o texto fala assim para nós, seja como Filipe também. Seja como Filipe, creia que o Espírito Santo pode fazer muito mais nos próximos anos. Ele já fez coisas bonitas nesses 152 anos, mas ele pode fazer muito mais. E o Espírito Santo diz ao meu coração, guerra, Manuel, guerra, creia. Diga também, eu quero mais, eu quero que o Espírito Santo faça mais milagres. De toda ordem, milagre de conversões. Filipe era um homem de visão. Quando o Espírito Santo falou, ele foi. Meus queridos, não importa a tua idade, tempo que você tenha na igreja, não importa a minha idade também. O que Deus quer de nós é nos usar, como Ele usou Filipe. Deus sabia que lá naquele deserto estava passando um homem, naquela estrada deserta, e Ele queria abençoar a vida daquele homem. Mas Ele precisava de alguém de visão. Filipe poderia ter dito, mas aqui está acontecendo tanta coisa boa em Samaria, para que eu vou sair? Mas não, ele tinha visão, ele queria mais, e ele foi.
Então, o que o texto fala para mim, fala para você: queira mais. Acredite que o Espírito Santo pode fazer mais. E pode usar você. E Ele quer usar você. E acho que Ele já está usando você. Ele já está usando você. Se você tem alguém na tua família que ainda não se entregou a Jesus, o Espírito Santo já está usando você para a conversão dessa pessoa. Creia nisso. Creia que o Espírito Santo pode fazer mais. Ele pode trazer toda a tua família para a igreja. Ele pode trazer seus amigos para a igreja. Creia nisso. Creia. E se você já está orando, se você já está pedindo, continue. Não deixe a visão morrer no teu coração. Não deixe. Continue orando, se ajoelhando lá na tua casa. Se você é casado, pega na mão da tua mulher à noite e ore. Ore pela tua família, pelo teu filho, pela tua filha, que quem sabe não está na igreja, por um amigo, por alguém, algum conhecido. O Espírito Santo quer usar você como usou Filipe. Então não deixe a visão morrer no teu coração. Diga para Deus: eu quero mais, Senhor. Eu quero o meu marido, quero minha esposa, quero o meu filho na igreja também. Então me usa, Senhor. Continua me usando como o Senhor usou Filipe. Agora Deus é que sabe, viu? Ele conhece todas as coisas. O nosso papel é não desanimar e não perder a visão. Não perder a visão, como Filipe. E Filipe foi, obedientemente. E aí acontece o grande milagre. Acontece o milagre da conversão. Meus queridos, este homem extraordinário, ele encontra-se com aquele eunuco que estava voltando lá de Jerusalém. Ele saiu da Etiópia, talvez passou lá pelo Egito e foi para Jerusalém. E diz aqui o texto que ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Ele era um etíope, mas ele estava procurando Deus. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. E diz aqui o texto que ele era um alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. E diz o texto também aqui que ele era um eunuco, era um homem castrado. Meus queridos, pensem nisso aqui. Era um alto funcionário, mas ele era um escravo e ele era um eunuco. Era um homem castrado, porque naquela época os reis, as rainhas, eles castravam seres humanos, homens, para trabalharem no palácio, para que eles não pudessem ter relações sexuais com as outras mulheres e não tivessem filhos. Então eles castravam. Este homem era um eunuco. Agora imagina você, ele foi para Jerusalém, de certo porque lá na Etiópia ele não estava contente com a religião, com a vida religiosa que havia na Etiópia. E ele ouviu falar do Deus que era adorado lá em Jerusalém. E ele ouviu falar da Bíblia, a Bíblia do Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento, que falavam desse Deus. E ele já conhecia o Antigo Testamento. E ele vai lá para Jerusalém. Mas atente, o eunuco não podia entrar no templo. Deuteronômio, onde está a lei de Deus, a lei do Antigo Testamento, diz, Deuteronômio, lá no capítulo 23, versículo 1, que na presença de Deus, isto é, no templo lá em Jerusalém, não podiam entrar eunucos, não podiam entrar homens castrados.
Então, nós ficamos imaginando, eu fico imaginando, este eunuco, ele chega lá em Jerusalém com o coração sedento de encontro com Deus, mas ele tem que ficar ali nas partes externas do prédio lá de Jerusalém, do templo. A religião ali que se praticava em Jerusalém, no templo, não pôde saciar a sede espiritual daquele homem que havia viajado lá da Etiópia até o templo em Jerusalém. E ele volta agora está voltando para a Etiópia, lá naquela estrada. O que vai no coração desse homem? A estrada era deserta. Mas o coração dele também devia estar deserto. Mas Filipe se aproxima. E conforme o costume daquela época, a leitura da Bíblia era feita em voz alta. E Filipe vai correndo ao lado da carruagem daquele alto funcionário. Diz aqui o texto que Filipe vai correndo. Ele vai correndo. E o homem vai indo na carruagem, e Filipe vai acompanhando, e Filipe escuta o que ele está lendo, e ele está lendo justamente, olha meus irmãos, outro milagre. Ele podia estar lendo coisas lá do Gênesis, de algum outro profeta, mas que milagre, ele está lendo justamente o profeta Isaías no capítulo 53, quando Isaías fala do cordeiro, da ovelha. Aquele texto tão bonito que diz: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada. Foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele. O eunuco também não ia ter descendentes, já que a sua vida na terra chegou ao fim. E então o eunuco pergunta, quando ele vê ali Filipe correndo, Filipe vê o eunuco, Filipe antes pergunta para ele: você entende o que você está lendo? E ele diz: como é que eu vou entender se ninguém me explicar? E ele convida Filipe para subir na carruagem. E Filipe sobe e assenta-se com aquele homem na carruagem. E então, diz aqui o texto, meus irmãos, olha que bonito. Diz aqui o texto que ele perguntou: por favor, me explica uma coisa. De quem é que o profeta está falando? É dele mesmo ou de outro? Então, versículo 35, começando com aquela parte das Escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Em outros termos, Filipe mostrou para aquele eunuco que o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de quem fala o profeta aqui, este Cordeiro era Jesus. Este Cordeiro foi Jesus. A Bíblia está repleta de referências ao Cordeiro. Quando Abraão recebe a ordem de Deus para sacrificar o seu filho Isaque, ele vai e ele chega lá, e quando ele pega a faca para matar, para degolar Isaque, Deus fala: não faça isso. Não faça isso. E ele olha e ele vê preso lá nas ramagens, nos arbustos, um cordeiro. E ele pega o cordeiro e ele degola o cordeiro. Lá no templo de Jerusalém, centenas de cordeiros eram abatidos, eram degolados, o sangue derramado anualmente. E agora então, Filipe diz para o funcionário: esse cordeiro que também derramou o seu sangue, esse cordeiro que também foi humilhado, bateram nele, cuspiram na face dele, deram bofetadas nele, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Esse
Cordeiro, cujos braços foram pregados lá na cruz do Calvário e o sangue derramou. Esse Cordeiro é Jesus. João falou dele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro é Jesus. É o Cordeiro cujo sangue foi derramado, e o sangue lava os nossos pecados. O sangue lava os pecados da humanidade. Todo aquele que crê neste Cordeiro imolado lá na cruz do Calvário, e olha para aquele sangue que caiu, e vê naquele sangue algo que lava os seus pecados, este está salvo. Este é o Cordeiro de Deus, é Jesus que foi morto lá em Jerusalém, de onde você está voltando. É o coração da Bíblia, o coração do Evangelho. E eu sei que este sangue de Jesus já tocou também a tua vida que está aqui hoje. Já lavou os teus pecados, por maiores que eles sejam, porque o sangue de Jesus tem poder para nos dar uma vida nova, lavar os nossos pecados. E eu sei que isso já aconteceu com você que está aqui hoje, porque você acredita em Jesus, você crê em Jesus. E então acontece este milagre também, que aconteceu já comigo e com você, e com milhares de pessoas. O milagre da conversão acontece lá naquela estrada deserta. E então aquele homem diz para Filipe: tem água aqui, estamos perto de água, o que me impede de ser batizado? E diz o texto que ele mandou parar a carruagem, diz aqui, e mandou parar a carruagem, os dois entraram na água, e Filipe o batizou ali. Ele não podia entrar lá no templo, mas ele podia entrar no povo de Jesus. E ele foi batizado, como você também já foi batizado. A água já caiu na tua cabeça. Aquele homem castrado não podia entrar lá no templo de Jerusalém, mas ele entrou no povo de Jesus. E ele vai participar, como nós também, como eu, você. O livro de Apocalipse fala no capítulo 19 das bodas do Cordeiro. Das bodas do Cordeiro. E diz o livro lá do Apocalipse que felizes são aqueles que têm o seu nome escrito no templo. Felizes os convidados para as bodas do Cordeiro. Aquele eunuco teve o seu nome escrito também no povo de Deus. E quando a história se fechar e o reino de Deus se concretizar, e for o momento das bodas do Cordeiro, do casamento do Cordeiro com o seu povo, que é a igreja, aquele eunuco estará lá também. Você também estará lá, porque você também foi convidado para o casamento do Cordeiro. Você também foi salvo, você também foi lavado pelo sangue de Jesus, e nós todos estaremos lá, naquele dia memorável do casamento do Cordeiro, Jesus com a sua igreja, que somos nós. Que bênção, não, meus irmãos? Isto por causa da instrumentalidade de um homem de visão, Filipe. Deus o fez esta bênção para aquele eunuco. Meus queridos, no século XIX, um missionário chamado Hudson Taylor foi para a China. E ele tinha a visão de que Deus poderia fazer um grande trabalho lá na China. Ele sofreu bastante. Na sua história está escrito que, num determinado momento da sua vida, ele perdeu a sua esposa e 2 filhos lá na China. Hudson Taylor. Eu ganhei esse livro aqui da Carol Gaiotto,
Cântico dos Cânticos, escrito por Hudson Taylor. E aqui no final do livro, além do livro ser muito bonito, no final do livro, conta aqui que quando ele morreu, em 1905, ele havia deixado na China 250 pontos missionários, com 849 missionários da Inglaterra e 125 mil chineses cristãos. Um homem de visão também, que Deus usou para esse trabalho na China. E Deus quer continuar usando a cada um de nós, usando esta igreja para abençoar vidas também. Como Filipe abençoou aquele eunuco, Deus quer usar cada um de nós, usar a igreja para abençoar vidas também. Para falar do Cordeiro de Deus, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. O Cordeiro que lava os pecados e o Cordeiro que nos chama também para um dia participarmos do seu casamento com o seu povo, que é a igreja. Que Ele te abençoe. Amém. Uma bênção, eu falei que Deus pode fazer milagres e o milagre da mensagem chegou ao nosso coração. Eu estava emocionado ali ao ouvir a respeito de Jesus. Às vezes a gente lê as Escrituras e talvez a gente não sinta com profundidade a leitura delas. Mas quando ela é trazida de uma maneira tão especial como Guerra trouxe nessa manhã, nosso coração se alegra. A gente se enche de alegria em saber que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se encontra com cada um de nós e nos transforma em seu povo, o povo dele. E como povo de Deus, como igreja de Jesus, nós adoramos a Ele em todos os sentidos, com a nossa vida, a adoramos com o nosso coração, mas também adoramos com as nossas práticas. E uma delas, como povo de Deus, é contribuir para que a igreja, a estrutura, todas as nossas contas sejam pagas. Por isso quero convidar você nesse próximo hino a trazer seus dízimos, suas ofertas e a fazer isso com motivo de adoração no coração, com alegria, porque o Senhor tem sustentado cada um de nós.
Amém. Você pode se assentar, por gentileza. Eu gostaria de convidar a Regina que viesse à frente, que ela tem uma palavra para todos nós também nesta manhã. Bom dia, irmãos. A Bíblia fala muito em alegria, né? E hoje nós estamos alegres porque é o dia que comemora o Dia dos Pais. Então, eu gostaria que todos os pais ficassem em pé. E vou fazer uma oração, agradecendo a vida de vocês e pedindo sabedoria a Deus. Pai, obrigado porque o Senhor é meu Pai, porque eu nunca estou sozinha e o Senhor sempre está comigo. Pai, obrigado pelo Pai que eu tive aqui na terra e obrigado pelos pais da igreja, pelos pais que estão de pé agora diante do Senhor. Eu quero pedir sabedoria, eu quero pedir forças, eu quero pedir amor nos seus corações, para que possam cumprir a missão que o Senhor deu a cada um, de forma digna, agradável e de louvor ao Senhor. Obrigado por essas vidas. Cuida desses pais. Abençoa em cada minuto e em cada caminho, Senhor. Esteja presente para que a conversão real seja dada aos nossos pais da igreja e aos seus filhos. Cuida de todos, em nome de Jesus. Amém. Na vida todos terão, continuem de pé que vocês irão receber uma lembrancinha da igreja. Olha só, um perfume. Não, estou brincando, gente. Vai que vocês não ganharam um perfume, né? Que bom, um domingo de festa, e eu falei para você no início que se você permanecesse com a gente,
essa uma hora e pouquinho seria uma bênção. E eu tenho certeza que foi e está sendo na nossa vida como igreja. Alguns irmãos não estão presentes, como eu disse anteriormente, porque o coral da igreja está, ou já se apresentou, né, lá na IPB Central, na Igreja Presbiteriana do Brasil. O pastor Cássio também está lá, e com certeza foi uma bênção lá com eles, mas aqui a gente também foi abençoado e eu louvo a Deus por isso. Estamos chegando ao momento final deste programa de culto, do culto a Deus. Nós temos rapidamente o aviso de que não haverá a aula bíblica de escola dominical nesta manhã, tá bom? Então, terminando aqui o culto, você pode voltar à sua casa, fazer aquela macarronada, comer aquele frango assado. Se você passa naquelas televisão de, né? Aquela televisão de cachorro que os caras falam, compra um frango assado. Se você não gostar de frango, compra uma picanha, não tem problema, e faz a picanha em casa. Se tiver muito caro, compra uma outra carne, não tem problema. Mas não deixe em branco, aproveita. Eu não tenho mais pai, lembra dele. Festeja, é seu dia. As mulheres hoje, deixa a semana, as cobranças que o marido fez a você durante a semana, deixa de lado e faça um almoço para ele nesse dia especial. Amém, irmãs? Elas não responderam muito não, mas elas vão fazer quando chegar em casa. Então é só esse o aviso, né, Gustavo? Tá certo, então. Nós vamos orar, terminando, fazendo essa oração final, depois eu impetrarei a bênção, e assim a gente volta aos nossos lares. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado porque o Senhor cuidou, sustentou, abençoou cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui presencialmente, dos que nos acompanham também nesta manhã pela internet. Que o Senhor sustente a nossa vida, que o Senhor direcione os nossos passos, que em cada caminho que a gente estiver, o Senhor possa estar ao nosso lado, segurando nas nossas mãos, dando direção a cada um de nós. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento para conduzir a nossa própria vida e conduzir aqueles que o Senhor nos deu como filhos e filhas do Senhor. Muito obrigado pela tua presença aqui nesta manhã, e receba, Senhor, tudo o que foi oferecido a ti, porque tudo o que fizemos foi para a honra e glória do teu santo e bendito nome, no nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Querido irmão e irmã, eu desejo a você que durante esta semana o nosso Deus e Pai vá à tua frente pelo caminho que você deve seguir. Que o nosso Deus e Pai esteja atrás de você, te livrando de todo mal, te livrando de todo dardo de Satanás. Que Ele esteja acima de você, derramando bênçãos sobre você e sobre a sua casa. Que a graça de Cristo Jesus, que o amor do Deus Pai, que a comunhão e o consolo do Santo Espírito esteja com você e com você permaneça hoje e sempre. Amém e amém. Deus quiser.